O assunto da nossa aula de hoje é o futuro dos ambientes para desenvolvimento de cursos na web. E esse futuro está representado nessa aula pelo projeto ISM, aqui da primeira transparência, do ISM significando Instructional Management System, do projeto EDUCOM nos Estados Unidos. Esse é um projeto que é um consórcio de universidades que se reuniu para desenvolver, vocês vejam na próxima transparência, um ambiente com o principal objetivo de propor uma arquitetura aberta, quase como um conjunto de protocolos, para o aprendizado na web. Nessa primeira transparência da aula de hoje, vocês vão encontrar a URL desse site. E, junto com o objetivo principal, a ideia é que se disponha de um framework para que se possa gerar e alavancar informações para o processo de aprendizagem. Há muita semelhança entre esse ambiente e um modelo conceitual para a discussão de ambientes baseados na web que eu utilizei na aula 10. Na próxima transparência, nós temos as metas do projeto INS. O projeto pretende redução dos custos para desenvolvimento de learningware, nós já vimos ao longo do nosso curso, quer dizer, como é custoso o desenvolvimento de conteúdos e a organização desses conteúdos no ambiente, o aprimoramento da qualidade de materiais e ambientes de aprendizagem e uma maior customização e flexibilização das experiências de aprendizagem. É o conceito de padronização mesmo. Na próxima transparência, estão apresentados os atores do Instruction Management System. Eles são os aprendizes, os professores, os coordenadores e os provedores, na terminologia IMS. A transparência também representa a interação entre provedores de conteúdo e professores, e aprendizes e coordenadores. Algumas definições. O que se entende por aprendizes são pessoas de interesses e experiências variadas que se reúnem com a intenção de realizar o aprendizado de forma individual ou coletiva. Então é o mesmo aprendiz que nós estamos falando quando falamos dos ambientes anteriores. Os professores são também os facilitadores que transmitem conhecimento por meio de metáforas variadas, um vídeo, uma demonstração, um conjunto de transparências e assim por diante. Agora, nesses pontos, nós temos dois termos novos com relação ao que já foi apresentado na aula 10. Primeiro são os coordenadores. Eles chamam de coordenadores as entidades acadêmicas, como, por exemplo, uma universidade que provém crédito para iniciativas em educação baseada na web. São aqueles que promovem a introdução da educação baseada no web na sua instituição. E o último ator é o provedor de conhecimento. Quer dizer, uma das hipóteses desse projeto EDUCOM, do INS do EDUCOM, é que vão surgir uma miríade de empresas interessadas em vender conteúdos para inserção em educação baseada na web. Evidentemente que para isso ser possível, a padronização, a definição de protocolos de forma mais ou menos universal é indispensável. Então, a plataforma IMS, ela focaliza nos seguintes itens, é a próxima transparência. O primeiro deles é fundamental, é interoperabilidade. Significa que, se for adotada a plataforma proposta pelo IMS, passa a ser possível a troca de conteúdos entre ambientes. Seria uma situação onde, como na aula 10, foram descritos 6 ambientes, eu posso trocar uma aula do AulaNet para que ela se transforme numa aula do Learning Space, pegar uma aula do Learning Space, passar para o Livebook e assim por diante. O outro aspecto é customização e extensibilidade. Quer dizer, permitir que vários componentes para domínios específicos sejam customizados de acordo com especificações.
O outro item é colaboração, quer dizer, a troca entre aluno e o ambiente, pessoas e recursos. Então, nos aspectos técnicos da especificação do IMS, que vocês podem encontrar em detalhe na URL da primeira transparência, as seções que aparecem são essas que estão aqui na transparência. Quer dizer, há uma série de suposições técnicas ou premissas em que se baseou o IMS, requisitos, design, um conjunto de definição, testes, serviços, propriedades, aspectos de segurança e de persistência. Nós vamos cobrir um pouco de cada uma delas. Começando com algumas definições de nomes e conceitos que fazem parte da plataforma. Eles têm um conceito de encapsulador de conteúdo, quer dizer, eles chamam de containers, que são aqueles locais na plataforma onde se colocam textos, gráficos, vídeos, etc. Nós temos, fazendo analogia com a AulaNet, exatamente o mesmo conceito. Outro conceito é o conceito de perfil profile. A ideia é semelhante ao que a AulaNet nós fazemos quando o aluno faz a sua inscrição no curso e preenche um gabarito que é como se fosse a especificação do banco de dados, de uma pequena homepage dele que depois vai aparecer dentro do ambiente. Há mais um outro conceito, que é o conceito de agregação, combinação de elementos de recursos de aprendizado para produzir um novo recurso. Para poder exemplificar isso para vocês, nós não temos isso, nós não temos operadores de agregação dentro da AulaNet, mas é o que é feito de maneira artesanal, por exemplo, quando nós falamos em aula. Quando nós falamos em aula, nós estamos fazendo uma agregação de vídeo, como esse, de transparências, como estão aqui, e de texto. Então, são agregação de 3 conteúdos. Então, a ideia é ter operadores que permitam essas agregações de maneira mais livres. Há o conceito de sequência, que é a especificação de uma determinada ordem entre diferentes elementos, ou seja, é a possibilidade de fazer o que nós chamamos de aula no AulaNet. Há o conceito de notificação, que é a mensagem oriunda de uma aplicação para um determinado canal atingindo um determinado usuário. Essa coisa aqui é mais geral do que o que nós temos. Isso permitiria, por exemplo, que eu, dentro de uma transparência ou de dentro de um vídeo, eu mandasse uma mensagem para qualquer outro usuário AulaNet. Dentro do conteúdo, portanto, eu abrisse uma mensagem e mandasse daquele ponto para vários canais. A especificação, agora, os aspectos técnicos, que são as premissas do AulaNet. Uma das premissas é que eles procuram não romper ou não criar padrões novos e procuram adotar os padrões disponíveis. Padrões tais como o padrão COM e CORBA, COM é da Microsoft, e o CORBA para a representação de objetos, agentes e os padrões vigentes para a realidade virtual. Os requisitos. A plataforma tem que ser suficientemente flexível para receber novas inovações tecnológicas. Quer dizer, a ideia é que, surgindo um determinado produto e seu respectivo plugin, por exemplo, para que ele seja utilizado no browser, isso é facilmente integrável à plataforma. Não muito diferente do que acontece no nosso caso de AulaNet. A utilização, o que se utiliza é o padrão Extended Markup Language, XML, que é mais geral do que o HTML atual. Isso para dar a sintaxe de dados e sintaxe de objetos. Há o conceito nos requisitos de geração e interação dinâmica de conteúdo. Esse é um conceito que nós não temos no AulaNet. Significaria, por exemplo, o aluno em tempo real estar introduzindo conteúdo no ambiente do curso, ou mesmo o professor fora da geração de um curso. Bom, o design do AulaNet
o design do IMS tem os seguintes elementos. Tem o conceito de metadados. Os metadados são de duas categorias, são dicionários e tipos e um site de informação de metadados. A melhor maneira de ilustrar o que eles chamam de um metadado é nós pensarmos num formulário AulaNet durante a especificação de um curso. Quer dizer, no momento que eu estou preenchendo um formulário de, por exemplo, inscrição do aluno, ou preenchendo um formulário para criar uma agenda para chat, essa informação é um metadado. No momento que ele é publicado, ele é um dado do ambiente. Então tem dicionários e tipos para classificação dos diferentes recursos de aprendizados, e eles têm a noção de um catálogo de metadados, um site de informação de metadados, para permitir a reutilização de informações, de especificações de dados ou metadados. Bom, o design, do ponto de vista de conteúdo, define a nível de interface, ações e resposta conforme o conteúdo é executado. Então, os metadados são oferecidos a autores, proporcionando a criação de granularidade variável e a possibilidade do conteúdo ser executado tanto no cliente quanto no servidor. O IMS produz o conceito de teste. A ideia do teste é que um determinado ambiente nós vamos verificar se ele está conforme a plataforma IMS, para poder ser um servidor de conteúdo fazendo parte de uma rede apoiada pelo IMS. Então, por exemplo, nós submeteríamos o AulaNet a essa bateria de testes e teríamos como resposta se eles são ou não, se é ou não um ambiente compatível com essa plataforma. Bom, os serviços propostos pelo IMS envolvem grupos, usuários e perfis, quer dizer, definição de propriedades para isso, a definição de sessões, a definição de mensagens, interação entre conteúdos, alunos e tutores por meio de canais de mensagem. Como eu disse, é uma noção um pouco mais geral do que a nossa, que usa mensagem para o professor, usa mensagem dentro de listas e news. Aqui é de dentro do conteúdo eu poder enviar mensagem contextualizando, por exemplo, a que eu estou me referindo no conteúdo. Ainda do ponto de vista de serviço, há os relacionamentos, quer dizer, a harmonização das assinaturas a nível de interface, por meio de tipo, papel da entidade, grau, cardinalidade e semântica. Quer dizer, relacionamento entre os diferentes serviços. De uma certa maneira, esse relacionamento é dado pelo nosso módulo de especificação. Quer dizer, o relacionamento é definido segundo uma navegação fixa, no caso do AulaNet, no módulo em que o professor está especificando os serviços que vai utilizar no curso. Bom, há também as propriedades. Quer dizer, como associar propriedades a objetos, recursos e metadados em tempo de execução. Isso equivaleria, por exemplo, a um recurso que não consta do AulaNet, que é o de anotar um texto, fazendo comentários ao lado, ou fazendo notas de pé de página. Estaria anotando o conteúdo. Segurança, mecanismo para autenticação de usuários e controle de acesso. Isso é outra parte da especificação técnica e é um aspecto que no AulaNet nós devemos atacar a partir do mês de julho de 98. Um outro aspecto que é parte dos requisitos é a persistência. Ele oferece condições a continuar a sua sessão de trabalho em outro terminal ou local. Quer dizer, se eu estou assistindo um curso em AulaNet, eu parei num determinado ponto, mudei de ambiente e toda a minha utilização, todo o histórico da minha utilização é mantido e eu passo a continuar o consumo sem ter que reiniciar tudo novamente. O modelo do sistema está apresentado na transparência a seguir. Vocês observem que eu tenho o servidor IMS ao centro, com um sistema de gerenciamento e um servidor de conteúdo.
Vocês veem do lado esquerdo e do lado direito servidores de conteúdo sugerindo o fato de que nós temos uma federação de conteúdos desenvolvidos em diferentes ambientes, trocando informações, sendo interoperáveis via o servidor, a plataforma INS. Há 3 outros elementos na figura, que é o servidor de perfil, ferramentas de autoria e máquinas de busca. A máquina de busca acessa o servidor de conteúdo, quer dizer, através de metadados de cursos. As ferramentas de autoria também acessam o servidor de conteúdo. Isso equivaleria, por exemplo, a eu colocar um plugin de um sistema de autoria para CDs, por exemplo, e permitir ler esse CD como conteúdo, ou, digamos, navegar nesse CD como ele sendo um conteúdo do ambiente. E o servidor de perfil define as preferências do usuário. Quer dizer, há uma certa customização do ambiente para o consumidor de educação naquele site. Então, esse é o modelo geral do sistema. Na transparência a seguir, vocês encontram uma descrição mais detalhada de cada um desses relacionamentos e a nossa apresentação para nesse ponto. Em uma aula extra, uma aula complementar do curso, nós teremos uma demonstração e ou uma apresentação do ambiente INS no nível mais operacional, para dar uma sensibilidade da utilização do ambiente.